Seja bem-vindo ao Dirigível Podcast. Eu sou o Thiago Giardini e esse é o Papo de Alto Acesso, onde duas histórias, duas vivências, duas consciências se juntam para esse bate-papo muito gostoso, que no fim pode te inspirar, se acessar, se olhar. Aqui a gente fala sobre formas de se auto-investigar e hoje eu trago duas convidadas incríveis que já conversaram aqui no nosso programa e que vão compartilhar um pouco das vivências, das experiências. Eu converso com Cris Carvalho e com Silene Cardoso. Obrigado mais uma vez. Antes da gente começar, eu queria dar um mimo para você, Oba, que um delícia! kit do nosso programa. Olha, muito obrigada. que delícia! Lindo. É um singelo gesto de Muito agradecimento obrigada, que delícia! Lindo. Amei, para a Thiago. gente acender uma velhinha, Também tomar um amei. chá e procurar se Obrigada. acessar. Acho que tem Maravilhoso, parabéns. Obrigada Muito pelo bom carinho. gosto. Adorei. nada. Carinho. Obrigada, Bom que a adorei. gente já vai para o bate-papo assim, com o coração aberto. Eu quero estabelecer um tema central para esse bate-papo, que eu acho que podem derivar temas ali, mas eu quero estabelecer esse tema que é impacto. Eu acho que embaixo dessa palavra a gente pode rodar ali o nosso bate-papo. E por que impacto, né? Porque quando eu vejo que vocês construíram, tanto no Mecura, e eu quero perguntar o que é o Mecura, eu acho que vale estabelecer isso, tanto no Mecura quanto na GV, gerou impacto. E o impacto que ele é tão intenso que transcende o indivíduo e começa a atingir o liderado, a família, a sociedade. E isso marca uma geração, isso marca um grupo de pessoas, né? Tanto é que tem um grupo no WhatsApp da empresa que a gente trabalhou, que até hoje as pessoas compartilham lembranças, compartilham a GV News, compartilham momentos e fazem a gente até acreditar que a gente viveu coisas juntos com pessoas que a gente não viveram, por exemplo, que a gente não viveu. Um exemplo disso eu tenho uma profunda sensação de ter trabalhado com você, Cris, e a gente Que a gente não nunca trabalhou trabalhou junto. junto. E aí a gente Não, massa. Não, não é e muito eu tinha doido certeza isso. que tinha Nunca trabalhado trabalhamos junto. junto. Tamanho é a afinidade que a gente tem, né? Inclusive no carro você me falou partindo desse pressuposto. Não, Exato. porque quando você fez com a Cris, não sei o quê. Como Não, assim, nunca trabalhei com Thiago? ele. Pois É é. quase cai dura. É. Pois é, e aí a gente cai nessa reflexão, né? Uhum. O que faz a gente se ligar tanto a pessoas, mesmo não estando fisicamente ligado naquele momento? E aí vem essa questão, o impacto. Quando a gente olha esse movimento solidário que a gente fez lá, isso gerou tamanho impacto a ponto de ser o que liga, né? O que liga pessoas que não dividiram o mesmo espaço, mas compartilharam o mesmo sentimento daquilo, né? Eu queria que vocês falassem. Cont- vamos Você começar do está falando começo. da gincana. Estou falando da gincana e eu quero que você me fale como surgiu a ideia da gincana, qual foi a embriogênese da gincana solidária. Aí depois a Si fala a versão dela. A gincana virou solidária. Sim. Ela começou como gincana, e aí a Silene deu a ideia dela ser solidária. Da gente. Foi assim: a gente estava numa reunião de Vamos lá. diretoria. Essa é a carta da fala. E a Quando gente for estava ela, você crescendo passa. muito e precisava contratar gente. E o nome AGV não era conhecido aqui na cidade. Então a gente estava com dificuldade de receber currículo. E aí a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa para ficar conhecido. E eu sempre gostei de jogos, sempre gostei disso, mas de repente me veio na cabeça, falei, vamos fazer uma gincana? E o pessoal amou a ideia. Então saímos para construir a gincana. Fui conversar com a minha equipe, Silene No caso, era eu da não estava equipe. nessa reunião, eu fui consultada depois. Isso que ano era isso? Não lembro. 2004, acho. Não, 2001, por aí, 2000, 2001. 2002 eu entrei lá, 2003 ou 2004. 2 Não, anos sim. depois. Não, porque eu participei, eu estava ai, como fala? Diretoria? Liderando 5 gincanas seguidas. Então, E eu saí de lá em 2006. Comissão, você estava na comissão organizadora, É, que era uma 2006. galera.
Então foi 2002, foi logo a primeira, 2002. É, é. Mas e aí, como é que foi Dois. convencer esses caras a fazer uma Não, gincana? eles que queriam. Ah, isso já vinha, Soltou na diretoria, acabou o assunto. Foi foi fechado. bem recebido? Totalmente, Que super bem legal. recebido. Aí, o que que acontece? Aí a gente foi bolar a estrutura da gincana. E aí passamos por todas as partes de montar um projeto, né? E aí uma das questões era como vamos, mas com que motivo nós vamos fazer? Nós temos que ter um objetivo. Aí a Silene deu a ideia, vamos fazer uma arrecadação de alimentos para alguma instituição da cidade. Tiago, atenção, eu não me lembrava disso. É. Para mim era uma coisa assim, nasceu tudo tão junto, que só depois que ela falou aquele dia no WhatsApp pra gente, que eu falei, meu Deus, é verdade. Eu não lembrava disso. A Cris que me lembrou disso. É. Na reunião, quando ela veio conversar comigo, tanto que eu ia ter que falar com os fornecedores. Foi na reunião que eu falei para ele, vamos fazer solidário. Você acredita? Que barato. Olha. Como cada uma tem uma Contribui, né? lembrança, É. contribui. E para contextualização, né? A Gincana foi um projeto de caráter solidário que tinha o objetivo de fazer a empresa ser mais conhecida, melhorar a contratação, Na melhorar verdade, a imagem, mas aí também a gente juntou, aí a gente pegou e criou um contexto também de alimentar a cultura da empresa e de ser um momento de aprendizado sobre a cultura da empresa e também conexão entre os colaboradores. Olha, É. Então, juntou muitos objetivos no mesmo evento, vamos dizer assim. então, primeiro Agregou. Agregou um ao vários, outro, é. vários conceitos da empresa naquele projeto. então, primeiro foi setado a questão dos jogos, né? Da competição, da gincana em si. Sim. Realmente. E qual a lembrança mais gostosa que vocês têm desse evento? Nossa, tem tantas, Tem até difícil tantas. falar. Eu não sou capaz de falar, porque para mim todas as gincanas foram maravilhosas. Cada vez a gente conseguia se superar mais, né? Ou em termos de criatividade, de prova, e os colaboradores, eles correspondiam, eram Não, todos, a empresa fantástico. inteira amava participar. Amava. Então, gerava uma energia Olha, ali que não piada, tem né? explicação. Não tem, não tem. E quanto mais a gente pensava, buscava, mais eles correspondiam, mais eles participavam. E assim, a gente parava a cidade, tá? Bom, você sabe. Sim. Você sabe. Era um negócio, assim, carros antigos. A gente fez de tudo Inclusive um com pouco. colaboração do pessoal da Da prefeitura, prefeitura. que Vinhedo, trabalhavam na né? área cultural aqui. É. Eles nos apoiaram e ajudaram a gente até a desenvolver algumas provas que eles deram as Sim. ideias. É, A prova do Fusca, foi o Edilson que deu ideia e tal. exato. E aí eles cederam o ginásio municipal para a gente fazer. O ginásio não, o espaço da Festa da Uva, É. para a gente fazer lá a gincana. Olha, você lembra das primeiras arrecadações de alimento? Qual Eu que acho que era? a primeira foi 5 toneladas, foi Eu não pouquinho. lembro. Porque Eu era não uma lembro, brincadeira de gente grande não, mesmo. a primeira acho que Não, foi outro dia eu 12. estava olhando o Teleton da televisão, arrecada 12. Sei lá, Eu acho que a no primeira final, não a foi gincana muito. ultrapassou isso e muito, né? Não, eu acho que a Eu primeira, lembro. não sei se foi 20 toneladas, 12 toneladas. A primeira não foi muito. Não foi- Mas eu não. sei que a segunda, terceira, era na casa de 50 toneladas. A última foi 120 toneladas. 120 Isso toneladas. é muita coisa. Olha o tamanho do impacto. E como é que vocês decidiam? Porque eu acho que eu não cheguei a pegar essa época. Como é que foi o processo de para quem a gente vai doar? Né? Como é que foi Era para o isso? fundo da prefeitura. E eles Era para o distribuíam. fundo social? Fundo social. A primeira foi para Depois, Santa eu sei até Casa. o tempo que eu Sim. estava, né? Depois eu já não sei. Não, a primeira, A primeira não, foi para né? Santa Casa, lembra? Por isso que eu lembro que não era muita coisa, que a gente arrecadou muito e foi para Santa Casa. A segunda foi para o Save, lembra? Era, Save. o Save era, mas eu já não sei se era dentro do fundo da prefeitura. ou Não, a se- gente pegou esse órgão, eu lembro que a gente foi lá, conversou, trouxe representante e tal, mas aí o negócio foi tão grande que falou, a gente não precisa de tudo isso. Aí nós pegamos a prefeitura e falamos assim, ó, da segunda em diante a gente tem um potencial de arrecadação muito grande. É. E aí que passou a ser para o Sim. fundo da prefeitura. Olha. Máximo. E aí, por que eu trago a gincana para esse papo, né? Uhum. Porque, embora a gente fale muito de impacto, né? O impacto que isso teve na vida das pessoas que eram ajudadas, na vida das pessoas que colaboravam entre si, né? E aí você tem aquela questão dos jogos, né?
Inclusive o Detran já denunciou aqui que vocês colocaram muita gente numa Kombi, Do Fusca. num Fusca. 17 Quantas pessoas. 22 Ah, pessoas dentro do verdade. Fusca. 22. É. A equipe que ganhou, Deus. ganhou porque tirou a meia, tirou o sapato. Não, colocou no Fusca e andou de um ponto ao outro. Tinha que andar, né? Andava de um ponto ao É. outro, que era curtinho, assim, uma linha reta, mas tinha Sim. que andar. É. E andou 22, é verdade. Verdade. Meu Deus, olha isso. E como é que foi o processo de, assim, é claro, E o Fusca era do seu Valmir, Era do querido, que motorista da família minha dela. família caraca. que cedeu. E assim, é claro que existiram aqueles executivos que estavam na criação disso, mas tem a galera que veio depois. Como é que convencia diretor, presidente de empresa a fazer prova? Eu falei para você do Fernando Torres, que Sim. é um profissional maravilhoso, um cara super do bem, que... E ele tem quase 2 metros de altura. Ele tem 1,90 m, sei lá, o Fernando é É muito alto, alto, é. grande, Sim. forte. Cara, sincero, compenetrado. Eu correndo pela gincana, eu vejo o Fernando de fraldão geriátrico correndo pela gincana. Era uma prova. Quer melhor convencimento que isso? Não tem convencimento, eles entram de cabeça. É uma coisa assim muito É porque espontânea. a família toda participava também. Todo Sim. mundo Então eles participava. levavam. Mas todo mundo gostava, né? Todo mundo, todo Era mundo. legal. E assim, eles iam com os familiares, todo mundo As brincava, crianças. todo mundo... Era muito bacana. Eu quero muito aproveitar bacana. essa foto e mandar um beijo para algumas pessoas que eu vou lembrar. Ó, fazer assim, eu vou lembrar as primeiras pessoas que vêm à cabeça. Aham, Vocês façam o mesmo. aham. Quero mandar um beijo para Márcia, meu amor, minha querida. Márcia. Beijo pra Márcia também. Não tem como não falar de Não gincana, tem falar de gincana, não falar de possível. Exato. Impossível. Aliás, porque Você é a voz da era eu, a gincana. Cláudia, a Silene e a Márcia. Não tem Depois como a não Essa Cláudia. era falar. a linha de frente. É. E aí tem uma galera também, Marquinho, Kleber. Ah, não. Gente, Tinha os... gente, se a gente for falar todo mundo, mas tinha Tem muita como. gente. O Noral, que era meio que o mascote. Enfim, eu acho que isso aproximou tanto a cultura da empresa. Aí eu vou te falar de impacto. O diga. impacto que a gincana gerava depois, ela impactava profundamente no relacionamento das pessoas dentro da empresa. Esse impacto era assim, ó, pá! Porque a gente conseguia fazer um movimento em que tinha todo mundo de todas as áreas dentro da equipe. Então as pessoas se relacionavam de uma forma tão boa que isso melhorava tanto. Toda a equipe tinha um diretor, um gerente, um coordenador. Um cara da operação, um porteiro. Até Então, o da armazenagem. todo mundo, né? Todo mundo. E o que acontecia? Esse impacto que dava, essa coisa de união, de equipe, fazia com que as pessoas se conhecessem melhor, criassem um vínculo de amizade, sabe? E isso, no futuro, ninguém conseguia entrar no refeitório. Oi, tudo bem? Eu não sei o quê. Você precisava de alguma coisa na operação? Não, eu tenho um amigo meu que é da equipe, eu vou lá, ele vai me ajudar, não sei o quê. O relacionamento impactava demais. E sabe uma coisa que eu lembro, que agora me veio à cabeça? Duas coisas, né? O quanto isso atingia. Inclusive, você descobria talentos nas pessoas que você não sabia que ela tinha. Eram coisas que até depois eram E aí, às vezes a pessoa. recursos. Ai, desculpa. Às vezes até a Que saiu pessoa. ali da situação. Às vezes até a pessoa tiver, assim, topava porque era um contexto ali lúdico e tal. E aí ela se conectava com capacidade de negociação, com expressão, com Sim, comunicação. Isso abria até Orador, oportunidades de trabalho, exato. Uma certa posições. genialidade que ela não tinha Liderança. expressado e aparecia. Muito legal. E aí eu lembro que havia também... a gente sabe que existia uma cultura muito forte, né? Uma equipe que tinha, sabe, aquela garra de fazer acontecer, de trabalhar. E era realmente uma cultura única, assim. Eu passei por algumas empresas e isso marcou a minha história como profissional. Estar naquele local, mesmo com tão pouca idade, porque eu entrei com 18 anos, tinham pessoas lá que eu falei, gente, o que vocês estão falando? Não tinha HD. Não tinha HD para estar Olha, ali. posso te falar? Eu recebo isso que você está falando. Fico muito feliz com isso. Legal. Legal. Então, olha, tem uma série de pessoas que vão
que vão se conectar com isso que a gente está falando, que viveram esse momento. É. E eu lembro na gincana que existiam pessoas que ali da operação, que estava ali naquele trabalho dia a dia, e é um trabalho difícil, é um trabalho desafiador, que requer um A empresa recurso, exigia é uma muito. empresa de logística, não existe logística sem a mão na Não, caixa, né? Não é nem sim. a mão na massa, é a mão na caixa, É. o pallet e tudo Uhum. mais, existe um esforço físico, né? E aí eu via que ali a gincana, ela acalentava muita gente que às vezes tinha problemas dentro de casa, tinham problemas com a família, tinham problemas não sei, de onde elas vieram. E aí, ver por exemplo, uma pessoa, um supervisor de armazém, um auxiliar de armazém que às vezes não sorria numa gincana, esse cara abriu um sorriso, esse cara, ele acessava a criança dentro dele, ele brincava. Uhum. E acho que assim, uma empresa sair do seu papel de. Porque ali existe um Sair papel profissional. daquele papel E proporcionar esse tipo É. de coisa, eu acho que isso é fantástico. E Eu não fico só isso, emocionada. e não só o clima, que eu acho que foi muito impactado. Existiam pessoas que viam as doações acontecendo e chegavam de maneira muito discreta para a organização e falaram: ó, eu estou precisando dessa doação. E era É verdade. verdade, É também verdade. teve. Eu acho que isso. Porque tinha uma Era parte de verdade. arrecadação de roupa no começo também. Tinha. E nós fazíamos isso É também. E assim, verdade. eu lembro a seriedade que era. Eu lembro da Márcia e da Exato. Silene, isso na fase que eu peguei, É. né? Que houve A várias gente fases. teve, no começo, A gente abria um horário sigilosamente para aquela Uhum. pessoa. Ela ia, a gente separava a roupa por numeração. Ela ela ia escolhia. lá, ela escolhia para a família dela o que precisava e ela levava. Isso é de uma Ela ia. sensibilidade, porque assim, não é só a ação pela ação, existem os Não, nossos, existe quem está exato. aqui A gente dentro. cuida dos nossos, é Quem está aqui verdade. Com dentro, certeza. né? É verdade. Você lembrou bem. Bom que você lembrou disso. É. Aliás, É. assim, Tinha esquecido. até hoje. E outras ações também, dá até vontade de chorar também. Eu tô. Outras ações também que a gente chegou a fazer para funcionário, colaborador, que também ultrapassa ações regulares assim das empresas. Vocês acham que eu acho que é uma afirmação, mas é uma resposta, mas pode ser uma pergunta também. Eu acho que assim, eu vejo pouco as empresas saírem do seu papel de empresa, né? E aí quando eu vejo um case, uma coisa tão impactante que foi a gincana naquele momento, e aí as pessoas falam, não, mas por que a GV foi esse monstro de crescimento que foi essa coisa absurda? Porque não era só trabalho, nunca Exato. foi só trabalho, sabe? A gente entrava lá e Exato. se relacionava e tinha afetos, tinha sentimentos, tinha relações, E éramos muito jovens, né? Exato. Também. O perfil era A pessoas. gente tinha Era esse perfil, pessoas. muito jovens, muito abertos e muito comprometidos. E muita gente que se desenvolveu absurdamente. Sim, nossa. Qual que é o sentimento que vocês têm quando vocês vê, por exemplo, e aí eu lembro que o último evento o Vasco falou sobre isso, que é as pessoas que às vezes a gente conheceu ali como jovem aprendiz ou ali como auxiliar e hoje tá, sabe, tá com uma responsabilidade, tá com um cargo de direção ou tá com, sabe, tá realmente desenvolvendo. Como que vocês vê essas pessoas que passaram, às vezes até pela direção de vocês, pela gerência de vocês? Eu fico muito orgulhosa. Eu acho que é uma coisa de, missão cumprida, ou trabalho bem feito, ou, sabe, realização pessoal e profissional nossa e da pessoa. Eu fico orgulhosa. Eu acho que é uma coisa que chama assim perspectiva. Hoje, assim, o jovem que entrou lá e quis trabalhar conseguiu crescer. Porque a empresa cresceu, esse jovem cresceu. Exato. Eu comprei meu primeiro apartamento por causa da GV. Eu sei de muita gente que comprou casa própria por causa da GV. Eu também. Eu sei de pessoas que a gente contratou. Posso falar que eu te contratei? Não deve. Não, eu achei que ela era psicóloga e a Ceci era a dona, e era o contrário. A Ceci era psicóloga e era ela dona. E a gente já sabe onde a Silene foi parar. Aí tem que olhar no episódio, 2 episódios para trás, do dirigível. E outro dia eu fui lá
encontrar com uma pessoa, conversar. E no final ele falou: vamos dar uma volta. Fui dar uma volta. Encontrei 3 pessoas ali. 2 delas estão nessa situação que você. A empresa não é mais a GV, tá, gente? Sim. Mudou de nome, foi vendida. Foi e tal. vendida e tal. Mas, inclusive, eu fiquei até emocionada porque eles me falaram que a cultura, quem funciona, quem faz a coisa acontecer é Esse legado de esse pessoa, legado né? de pessoas e da cultura que a gente tinha naquela Sim. época. A gente implantou e construiu juntos. E 2 dessas pessoas foram pessoas que eu contratei que estão muito bem na empresa. Então, assim, eu fico muito feliz. Então, eu acho que o impacto que você pode ter na vida dos outros é elas poderem Uhum. crescer na sua própria vida. Olha, bom. Mas isso é um fato. Eu sou prova viva disso. E eu sempre falei isso para os meus liderados, que eu era prova viva disso. Eu entrei lá como um auxiliar de RH e trabalhei muito, mas eu fui reconhecida, eu cresci muito com a empresa, eu fui valorizada, porque a empresa valorizava. Sempre valorizou e valoriza. Até o caso que a Cristina falou, até hoje, é óbvio, outra empresa e tal. Mas eu nunca vi uma empresa que desse tanta oportunidade, entendeu? E ela dava. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Tenho muito orgulho, muito orgulho. Eu também. E até hoje, às vezes, eu encontro pessoas no centro de Vinhedo É, que reconhecem ou pela gincana ou por ter é, trabalhado junto. é. E aí isso mostra, né, que assim, existem setores da vida que a gente pode amplificar o nosso impacto. E acho que a empresa pode ser uma via disso, né? De mostrar que não é só trabalho, de mostrar que Não. existe uma geração de valor ali acontecendo. E aí, como é que foi esse processo, assim? Vocês tiveram... Ah, Não, pode outro falar. dia a gente gravou conversas, né, Sim. entre o céu e a terra, outro dia. E uma das coisas que a gente descobriu lá é que empresas é de pessoas, por pessoas, para pessoas, né? Então não tem nada mais humano. Sim. Exato. Então, Exato. É, como foi? Deixa eu te falar. Eu morava em Santos e meu marido foi transferido para Dal de Jundiaí e começou a trabalhar aqui e tal. E eu estava sem fazer nada, porque eu vim embora com ele, né? E eu queria trabalhar, fazer alguma coisa, estava sem fazer nada. E ele conheceu o Ricardo Abrão, porque a Dal foi armazenar na GV, um pedacinho de produto químico que tinha lá. E aí ele falou pro Ricardo, pô, Ricardo, leva o currículo da minha mulher lá para trabalhar, tal, tal, tal. E falou pra Cláudia. pro Ricardo, e o Ricardo entregou pra Cláudia. Ah, O contato dele era o Ricardo. Começou tudo com o porque a Ricardo. Cláudia conhecia o Márcio. Lá, já conhecia, mas ele falou com o Ricardo. Aí o Ricardo chamou a Cláudia. Aí combinaram de me entrevistar porque eu era a esposa do cliente. Com uma gentileza, Uma uma cortesia. gentileza, Vamos é. E aí eu fui fazer a entrevista primeiro com o Jalaerten e depois o Jalaerten me passou para Cristina e para Ceci. Só que a Cristina tinha um cabelão comprido, calçadinhos, novinha, toda meninota, toda assim, super de boa de conversar, sabe? E eu falei que eu tinha acabado de vir de Santos, não sei o quê. Ela falou que tinha, namorou um rapaz de Santos, não sei o quê. E aí eu conversei com ela, assim, numa boa. Não foi nenhuma entrevista, foi uma conversa. E a Ceci, que era a psicóloga, toda arrumada, De a Ceci, terninho. de terninho, de linho, só me olhando assim. Mas tudo bem. Quando eu cheguei em E casa, como eu que estava conduzindo a entrevista, a Ceci ficou quieta, porque ela não, né? Eu que estava e a conduzindo, Ceci também é ela só ótima, observou. uma querida, né? É. Aí chegou em casa, meu marido falou assim: como foi a entrevista? Ah, a entrevista foi ótima. A psicóloga, a Cris, foi fantástica. Batemos o maior papo. Agora, a dona da empresa ficou lá, empinada, nem olhou para minha cara direito. Ah, mas eu não sei, né? Seja o que Deus quiser. Aí o Márcio falou: Cris, mas Cris não é irmã da Cláudia? Eu falei: não, acho que é Ceci, porque é tudo com C, né? Uhum. Passou. Aí eu soube depois, pelas más línguas, que era o Jalaerten e o Maurício, que ela não queria me contratar porque ela já tinha contratado não sei quem lá e que não fazia nada, só dava dor de cabeça e que era parente de algum cliente.
mas ela gostou de mim. Olha que interessante. Aí ela falou, não, dela eu gostei, dela eu quero contratar. Não foi? Foi. Aí ela me chamou. Olha. Aí eu não sei, alguém queria que você fosse para a área O deles, né? Eu falei, Maurício, o não, ela não vai Maurício trabalhar aí, queria. ela vai trabalhar comigo. Aí o Maurício fala até hoje que a Cristina me roubou dele, porque o É. Jalerte falou, Maurício, ela é perfeita para trabalhar com você, ela serve para ser sua secretária. Você se arrepende? De jeito nenhum. Não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A melhor coisa que me aconteceu. Fazer o exercício criativo aqui. Vai, manda. Se vocês fossem. E aí, cada um vai ter sua resposta, claro. Se vocês fossem. Deixa eu só falar uma coisinha aqui para Claro. as pessoas que nos escutam. A questão da ética, da verdade, ela é tão importante que eu e a Silene, a gente se conheceu no ambiente corporativo, uma como chefe da outra, e desde então a gente foi se conhecendo e construindo uma amizade que nunca atrapalhou a nossa relação profissional, sempre foi mantida numa ética absurda. E pessoalmente, cada vez mais a gente conseguiu se conhecer, se respeitar, se gostar, se amar. E hoje nós somos família. Exatamente isso. Inclusive, era até a pergunta que eu ia fazer, né? De onde vem essa conexão que parece que, assim, transcende uma história profissional, transcende um ciclo profissional, né? Vem de você conseguir ter um eixo muito correto, eu acho, entre quem você é, quem é o outro, e uma ética humana, né? Só pode Vocês já ser, porque é muito difícil. Tiveram isso muitas tudo. conversas difíceis já? Não muitas, Tiago, eu já né? levei uma advertência da Cristina por escrito. Jura? Você se lembra? Eu não. Momento O que você fez? roupa suja. Na verdade, você não lembra disso? Eu não. A gente tinha uma menina da qualidade que ela estava para auditar as coisas lá e deu um processo errado e faltou um material e não era para ter faltado. Eu tinha acabado de assumir a área de suprimentos. Aí eu mostrei para a Cristina. Cristina, eu avisei a Cris, lembra da Cris? Cris Santos? Eu avisei a Cris no dia tal, mandei um papel para ela que ia faltar e ela não levou adiante para a Cristina aprovar. E acabou faltando aquele material e por faltar o material teve problema. Bom, não quero saber, você é responsável, assina a advertência. Eu falei, se eu achar, eu vou assinar porque você está correta. Mas se eu achar que eu avisei ela, você cancela minha advertência? Com o maior prazer. Foi o que você me respondeu. Eu supri o material, assim, 3 horas depois, aquela correria, tal. E eu revirei, porque não era tudo eletrônico, Sim. né? Era Não era um tanto de buscar papel notebook, que a né? gente tinha, um tanto de papel. Eu revirei, eu fiquei 2 dias no arquivo procurando um negócio para Cris, que eu tinha mandado para outra Cris. Eu achei. Aí eu fui lá na Cris, eu falei, Cris, você lembra disso? Ai, eu me lembro. Eu falei, então, você mandou arquivar e não pediu para aprovar. Fala mais um. Você mandou arquivar e não pediu para aprovar. Agora você vai comigo, né, Cristina? Aí eu fui na Cris, falei, Cristina, tá aqui. Aí ela tem uma gargalhada que ela, ela faz assim, é tão gostoso. Aí eu vi que ela ia gargalhar, ela segurou, falou, pode buscar o que você quer que eu cancele. Aí eu fui lá no DP, peguei, porque a minha sala já tinha passado lá para cima, peguei, trouxe de volta. Aí ele escreveu cancelado, tal. Olha. E na esfera da amizade, que quando a gente sai dessa esfera profissional, aí já não existe hierarquia, né? Não existe, aí é amigo. Como que funciona essas Por conversas? isso que tem que ter muita noção, né? Sim. Muita noção. O que você faz quando precisa falar alguma coisa mais difícil? Ou... Falo. Porque assim, Eu falo a gente ama o nosso amigo. A gente quer que, mas a gente fala. Como que é isso? Eu acho que a gente tem que saber de falar de tudo um pouquinho. Como ela fala para mim, eu falo para ela. Às vezes, quando eu quero falar uma coisa para ela, eu falo, Cristina, me entenda. Eu penso assim, assado. Ela, eu sei, mas você não acha isso? Eu posso até achar, mas eu penso de outra maneira. Eu entendo o que você está falando, mas eu penso de outra maneira. Só que sabe o que é engraçado? A gente pensa igual um Muito monte de parecido, né? coisa. Então, é difícil, às vezes.
às vezes ela me mostra uma coisa que eu falo, concordo, mas eu coloco um outro lado da moeda. É, Aí ela fala, tem razão. E vice-versa. Eu falo um negócio para ela e ela mostra o outro lado da moeda. Mas sempre a gente tem em sintonia o que a gente pensa, entendeu? Uhum. Então é bacana isso. Legal. Eu vou falar para você, eu acho que a gente vem de outras vidas, a gente tinha que se encontrar e estar junto. Tem a mesma percepção, Cris? eu não sei se a gente se dá muito bem, né? É. Poucas relações são tão. E aí isso me lembra aquelas relações de irmãos de outras vidas que a Eu gente vê, acho, inclusive, eu acho, criando na empresa. Tantas eu pessoas que se acho. conheceram dentro da empresa, cara, quando eu olho pro Leandro, eu falo, cara, eu te amo. Quando eu olho pra Márcia, eu falo, É, cara, não, são não, pessoas que vão, é, que se conectam com a gente e transcendem aquele ciclo, né? é. Uhum. Pergunta, assim, ó, vou fazer um exercício criativo aqui. Se vocês fossem construir uma nova GV hoje, que vocês levariam, que vocês deixariam no passado? Hoje, É, construir é uma nova uma nova em GV. que propósito? Como assim? Se vocês fossem construir uma empresa, Uma empresa, É, né? hoje. É. E olhando para essa experiência da GV, o que vocês trariam de lá e o que vocês deixariam lá? Eu não tenho vontade de construir uma empresa agora, daquele tamanho. Então, eu já não sei, acho que eu não consigo pensar, porque eu Vou melhorar a não pergunta. quero, não tenho vontade mais. Da experiência da A GV, minha o que mãe você fala uma leva. frase muito boa, vou falar aqui para Ótimo. a gente ter. Ela fala assim: minha filha, aproveita quando você quer alguma coisa, porque até o querer muda. que é o meu caso, acho que é o seu caso. É, Sim. O meu querer mudou, assim, eu vivi aquilo e fiquei muito feliz por ter vivido aquilo. Mas se tivesse que pensar em alguma coisa, eu escolheria pessoas. Então, se você fosse montar um negócio hoje, Eu o que você buscaria, pega daquela experiência, o que você não pega daquela experiência? eu pegaria pessoas para estar comigo nessa nova empreitada. E o que eu não pegaria nenhum tipo de, de rivalidade entre eles. Eu criaria um negócio sem criar rivalidade entre eles. consegui? Parabéns. Sei, eu vou tentar, né? Genial. Ou mecanismos de lidar com ela, porque é É. um comportamento tão Todo lugar que instintivo tem dos ser É. humano, Então, tem mas ser esse humano. mas É. é a grande X da questão. Entendeu? Talvez a própria forma de ter consciência das rivalidades te permite tratar elas sabe, de a maneira busca mais. de resultado, ela tem que ser corporativo, em pilares no negócio, ela tem que ser de uma maneira saudável. Ela não pode ser de outra forma. E isso cabe aos líderes. Se os líderes não entenderem que isso Mas é você acha que não saudável, era saudável? nos últimos tempos deixou de ser saudável. A Não o que GV? você viveu. Não, Ah, não, é o que eu vivi, não. não. Na nossa época era fantástico. Porque a gente buscava resultado, todo mundo junto. Uhum. Cada um no seu segmento. A operação no seu, o transporte no seu. Depois de um tempo, quando virou FMCG, aí eu acho que descambou de vez, aí não ficou saudável. Ah, entendi. Mas aí é que eu falo que cabe ao líder manter essa sanidade. Então, o líder tem que ter. Aí, se eu fosse líder, eu teria essa responsabilidade de buscar esse resultado de uma forma, Bom, entendeu? Coerente, não. muito bom. Quer falar mais alguma coisa? Eu vou encerrar esse assunto dessa experiência. Agora eu vou pular para outra. Pode pular. Teve todo esse contexto da GV, teve todo o contexto da gincana que, né, a gente falou aí com um carinho gigantesco para esse evento, né? Deixa eu só fazer uma colocação. Claro. A Márcia, ela pode contribuir, ela é a gincana, né? Sim. Como nós falamos. Você sabe que nós recebemos um pessoal de Sorocaba, eu e a Márcia, para explicar o que era a gincana. Duas ou três moças de uma empresa, uma multinacional de Sorocaba,
Elas não conseguiram entender. Jura? Anotaram. E tá, mas como que funciona? Mas como? Olhavam pra gente assim como se a gente estivesse falando uma coisa absurda. Hum. Mas na prática isso funciona, mas na prática. Aí teve uma hora que a Márcia, sabe quando você já começa a tirar o pé de falar para você ver que a pessoa É. não. Mas a própria gincana também mudou muito, né? É. Com essas outras E foi uma coisa que empresas. foi Eu feita para percebi depois ser isso. explicada. Ah, É. Não sim. houve um projeto. Foi Tem. eu existo, Exato. Não né? dá para Eu te dar um existo, manual e falar, eu É. existo e vou adaptando É. a prática, mas não É. não é. Eu Então acho que não é dá uma para a gente coisa. Não, escrever mas também assim. dá para entender. Ah, mas 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 talvez. enfim, vai ver talvez... que elas não tinham vivido alguma experiência dessa na vida delas, que Uhum. elas podem entender o tipo de então, mas aí é que eu te falo, como o nosso energia mundo movimentada, né? corporativo era mais entrosado do que o mundo corporativo por Ah, aí. sim. Sim, tanto é que assim, existe até no mercado essa coisa, ó, trabalhou na GV, trabalhou no, né? Sim, Isso já sim. é, Já é já é um 4 processos que você já passa de seleção ali. exato, Ah, da exato. GV, já põe ele para frente aqui, que Vamos já entender o tá. que ele fazia lá, vamos entender, porque ele É, carrega uma cultura. Mas exatamente. eu acho, a minha visão é que esse projeto ele aconteceu. Exato. E aí, quando ele alcança o seu sucesso, Uhum, aí explica. Mas é muito mais fácil você explicar algo que você viveu uhum. do que explicar alguma coisa na teoria, num organograma de projeto, Não qualquer funciona, metodologia, não funciona. né? A vivência A, É tudo, a né? vivência dá conteúdo para a impagável. embalagem, É né? tudo, é tudo. E aí, assim, você, a Cris, a Márcia, Márcia, são a pessoas Cláudia. que assim, geraram, cuidaram, criaram e alimentaram esse projeto, né? Exatamente. Enfim, mas nossa, fiquei muito feliz de a gente ter falado sobre isso. Depois vocês viraram sócias, depois ainda da GV, né, no Mecura. Como é que foi essa experiência para vocês, né? E como que isso permeou a relação de vocês? Eu sei que vocês já falaram sobre isso, mas eu acho que isso também é muito Na teve seu verdade, impacto, o teve seu Mecura, impacto. Quando eu vejo os números, pá, o Mecura é um trabalho sensacional, idealizado e realizado pela Cristina e por todos os voluntários que trabalharam no Mecura. Olha, a Cristina vai descrever ele, mas eu assisti trabalhos lá, eu vivenciei trabalhos lá. E eu vou falar para você, é uma coisa assim sensacional de uma medicina alternativa, um apoio alternativo, e que eu entrei para apoiá-la na parte burocrática em fazer com que ele existisse. Mas é 100% mérito dela e dos colaboradores e voluntários que ajudaram ela. Certo, Cris? Nossa, mas eu recebo. Muito obrigada. Então, o que você quer saber exatamente? como foi esse processo e como que foi a relação de vocês como sócia, porque vocês já vinham Lá, de na nossa de relação. uma amizade construída na GV, de um trabalho junto. E Que me deu o aí, apoio que eu precisava. E ao longo de todos os anos de que a gente teve o atendimento aberto, ela sempre esteve comigo na parte de burocrática, em alguns eventos e tal. Sempre esteve junto. bom, muito bom. Eu acho Agora que eu lembrei de uma coisa que eu É. queria contar sobre o favor. Mecura. Um dia eu vou fazer um episódio lá no Conversas só sobre o Mecura. Que Porque a gente teve muito voluntário, né? E que eu isso é acabei ficando bacana. amiga delas e Isso é tal. bacana. E a gente pode falar um monte de coisas ele legais. tinha sede em São Paulo, né? Sede em São Paulo, na Rua Harmonia, na Vila Madalena. E o que eu quero falar é sobre a Vila Madalena, porque hoje a gente tem uma abertura para falar sobre espiritualidade, sobre reiki, sobre constelação familiar, sobre trocentas outras técnicas de cura que antigamente não tinha. E o Mecura foi fundado em 2007. E a gente atuou forte durante 10 anos. Só que na época eu tinha muito medo de montar.
tava com muito medo. Porque eu idealizei um negócio de um jeito e, e eu fui para Vila Madalena, que já tinha muito trabalho alternativo. Só que como lá era uma ONG, tinha atendimento a preço popular e também tinha muita oferta de atendimento. Eu falei assim, os profissionais daqui vão me matar, né? E eu tinha duas questões que me davam muito medo. Uma era ir para Vila Madalena, que eram muitos já terapeuta e vários tipos de atividade de cura. E a outra era bancar isso no mundo, porque é um negócio muito diferente, né, do que as pessoas estavam se autorizando a falar na época. Nossa, 2007, né? Então não tinha muito. Hoje, Nem a reiki, você internet faz curso falava online, direito sobre entendeu? isso. As coisas não existiam assim, não. Então, e juntar tudo meio junto e falar para a pessoa que está escrito aqui, ó, que você é o responsável pelo, é o seu navegador, né? Hum. Então a gente fez isso lá. E assim, era um formato assim muito diferente de você é o responsável pela sua vida, você que vai ter que ser o que busca a sua cura, e aqui está um cardápio de atividades para você escolher onde você vai navegar aqui dentro. Então, assim, foi interessante essa parte. Então já fica como Agora, chamado. e esse negócio do medo? Vamos falar da relação. Boa. Então, tava com medo. Só que eu tinha uma pessoa do meu lado, sabendo o que eu estava fazendo, que entende de processos, que entende de ter pé no chão. O Márcio ajudou muito, Meu o marido marido. dela. Uma parte do projeto foi criado na sala da casa É dela, verdade. porque eu ia para lá para construir, e eles sentavam junto comigo para elaborar. Então, assim, eu tinha um medo, mas eu tinha apoio. Então, isso funcionou, né, Si? Isso é impagável, isso. Muito bom, muito bom. Muito legal trazer a história de vocês, passando por esses grandes marcos, passando por história pessoal. Eu acho que isso pode ajudar as pessoas no sentido de saber que cada história é única e à medida que o fulano A olha para a tua história, ele se distancia da dele. É como se a nossa história fosse um carrinho e a gente estivesse numa pista. Uhum, E eu estou dirigindo. Quando eu paro pro meu carro para dizer para você onde você tem que ir, meu carro está parado, uhum. né? É E, interessante. e, Interessante. e eu acho que assim, eu gostei muito de trazer isso a público, essa história que eu conheci um pouco, e como a história de vocês permeou ajudar o outro. É. Seja na empresa, seja com o liderado, seja nas pessoas que eu sei que você formou. Por exemplo, Leandro até hoje fala para mim, cara, a Cris tinha uma personalidade assim, assim, assada, ela me ajudou de tal forma a enxergar tal coisa. E você A vê Cris uma... me formou, foi o que eu falei. Eu Exato. trabalhei pelo exemplo, ela me formou demais. Exato. E aí, quando eu também lembro do time que você tinha, E você formou outras pessoas. e aí exatamente. a gente começa a ver o impacto nas pessoas, o impacto na história de vida delas. Uhum. E aí eu vejo que o impacto e o impacto nas pessoas permeou a história de vocês completamente. É Desde verdade. da infância Não até é? agora, que É essa verdade. amizade... Não tinha visto assim. Muito bom. Bonito isso, né? Então, acho que por isso foi esse tema do nosso bate-papo de autoacesso. E aí, a última pergunta para E fechar é tão antes. doido isso, mesmo, é o que nós acabamos de falar. Isso, o Márcio sempre estava junto. Você vê, a gente constrói junto, né? Uma coisa Exato, muito doida. E isso amplia, né? exato. O Márcio é um personagem bem peculiar. Essa é... Ele é. E ele Ele sempre tá ali, né? É, Márcio, Ele é muito generoso. beijo. Quero tomar uma contigo, meu O irmão. meu também. Mas é muito legal como a história de vocês tem essa Não tinha linha percebido isso, de sabia? ajuda ao Olha que bom, próximo, não de percebi. impacto. Então, acho que a gente costurou muito bem isso. E para encerrar, vou fazer uma pergunta antes de eu encerrar oficialmente, que é o que vocês fazem hoje para saber o que está pegando aí dentro, se acessar. Cada um tem um jeito. Tem gente que caminha na grama, tem gente que olha para o céu, tem gente que escuta uma música, tem gente que vai para terapia, tem gente que vai para o barbeiro e fica falando isso. Beijo, Jô. Cara, quando eu vou fazer a barba, ele coloca as coisas. é uma terapia, É né? uma terapia. Eu falo absurdos lá para ele. Ah, você fala? Falo. Eu tenho uma capacidade. O meu desafio. Fala. O meu desafio é filtrar minha fala. Nunca foi o contrário.
Não, eu também não tenho problema. Enfim, quero saber como é que vocês fazem no seu íntimo, ali, no momento de introspecção. Como é que Inclusive, vocês se posso acessam? agradecer também, então, Claro. a Emilene, que eu faço massagem com ela aqui em Vinhedo. Aí. E essa semana mesmo eu fiz com ela e que você faz com o seu barbeiro. E é uma pessoa que eu adoro, você vai adorar conhecer ela. Ai, vamos É uma mesmo. graça de pessoa. Boa. O que eu faço, Thiago? Eu oro, eu rezo, eu ligo para Cris, eu penso muito antes de agir, eu converso com a Cris, eu tenho uma amiga, Simone, que eu também converso bastante com ela. Então, eu tenho pensando rede em de apoio. triângulo, assim, Deus em cima, a Cris e a Simone, que me sustentam a base, entendeu? Então, eu não me sinto só nunca na vida, porque graças a Deus eu tenho esse apoio. Então, sempre que eu preciso, eu tenho essas duas amigas que é Simone, ó, um beijo, te amo. E elas estão comigo. Elas têm problemas, como todo mundo tem, graças a Deus, porque aquilo que a gente falou, se não tivesse, seriam chatas pra caramba, porque como é que eu vou falar com uma pessoa que não entende o que eu tô falando, Fica né? meio blasé, assim, Né? água com açúcar. Então, o bom é que a gente tem experiências de vida que uma dá para ajudar a outra. E às vezes me escuta, às vezes fala calma, não é isso, às vezes fala você tá certa, às vezes fala você tá errada. E Aí graças você a coloca Deus, para fora aquilo que às vezes está graças a te Deus, causando algum conflito, alguma coisa. às vezes fala você não deve agir assim, aí eu já agi, então muda, não faz mais, né? E graças a Deus eu tenho essa Essa rede de apoio. ajuda. Boa. E você, Cris? Tô Você com a sua pensando. caixinha de ferramentas, Eu tô sem fim. pensando aqui. Eu busco muito a solução sistêmica, busco muito. Busco terapia. Tenho feito terapia há uns 2, 3 anos com uma pessoa que eu gosto muito, e aí ela também. Porque senão, tem hora que dá um tilt, né? Sim. E rezar também, tô rezando muito, né? Tô Legal. rezando bastante. Inclusive, tô fazendo uma oração no YouTube. Toda terça-feira às Não. 3 Toda horas. terça-feira, às Que 3 ótimo. horas. Tem uma oração da terça às 3. Que ótimo. Dura de 10 a 20 minutos no máximo. Eu vou te passar o link. Para dar Boa. uma Acho que é. energizada, uma conectada com o alto. Eu acho que, assim, na vida, né, na vida do autoacesso, tudo é teste. Tudo é teste e validação. Teste e validação. Eu tento meditar, para mim é um desafio meditar ainda. Para muita gente, né? Você se aquietar, olhar para dentro, isso é um desafiador. Eu acabo me conectando muito com escrita e Você música. escreve muito bem, né? Eu tenho muito material não publicado, escrito, assim. E aí, uma das vazões dessa construção de escrever, também é um podcast. Então, quando eu venho entrevistar as pessoas, eu me conecto com elas uma semana antes. Olha que Eu bacana. pego ali o formulário, as respostas, mentalizo a pessoa. E essa carta, e eu já aproveito para encerrar o programa dessa forma, essa carta tem muito a ver com isso, com o fato da gente equilibrar as dualidades na vida para alguma paz interna, sabendo que a gente é responsável pelo que a gente consome, pelo que a gente faz, por tudo que causa bem-estar ou não. Né? E aí tem uma frase na carta. A carta é um marco. Você não pode ler a carta toda para Você me deu terminar? essa ideia alguns minutos Por atrás. favor, porque eu ia ler. Então, já que você Boa. vai ler, eu adorei. Dirigível Podcast. Você é o navegador do seu próprio céu. A leveza que procura está na aceitação e transformação do que te ancora, né? Do que te prende à terra de algum jeito. Confie no vento da intuição e lembre-se, a direção importa muito mais que o lugar. Nossa. Isso acho que é uma das Fabuloso. frases que a gente deixa para encerrar esse bate-papo de autoacesso. Parabéns. E dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês. Eu Obrigado também. de novo. Obrigada. Obrigado, gente. Esse foi o Dirigível Podcast Bem, com nós Cristina três. Carvalho e Silene Cardoso. Ai, adorei. Gostoso, muito bom. Adorei, Bom. adorei, adorei. Querida.